Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem diária. E hoje o Senhor vem aqui trazendo um recado de Deus para você. Hoje se iniciou uma semana de milagres para você, uma semana de muita vitória, sabe? Então agora o mais importante é você abrir o seu coração para você entender aquilo que Deus quer trazer para você. E hoje eu quero falar sobre orações que não estão sendo respondidas. E por que que Deus não tem respondido a sua oração? E hoje o Senhor vai te informar, vai te trazer aqui uma clareza daquilo que Ele tem para você e para a sua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Fernando Moraes e venho trazer hoje aqui esse recado diretamente do Senhor para o seu coração, no nome de Jesus. Peço que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, curte, compartilhe essa mensagem, uma pessoa que está necessitando ouvir a voz de Deus. E eu queria já agora, neste momento, que você já fizesse o seguinte, que você escrevesse aqui no comentário e dizendo assim, ó, Senhor, esteja comigo em todos os momentos. Senhor, esteja comigo em todos os momentos. Por que que eu estou falando isso? Porque a oração que você está orando, muitas das vezes, você às vezes fala, será que Deus tem me ouvido? Sim, Deus tem ouvido você sim. E eu quero trazer hoje uma mensagem para você tirar toda essa dúvida do seu coração, sabe? E você vai entender o que a provisão que o Senhor está trazendo para você é tão maravilhosa, é tão grande, tão poderosa, que só basta você ter calma, tenha paciência, espera em Deus. Esperar em Deus é crer que Ele vai fazer um milagre, a promessa, atender a sua petição, a sua oração, em nome de Jesus. Amém? E Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Então eu quero trazer hoje aqui essa mensagem para você acalmar o seu coração. Deus, Ele está ouvindo sim a tua oração. Mas olha só o que Deus quer te entregar hoje. Qual é o recado, pastor Fernando, que Deus quer entregar para mim hoje? O recado de Deus hoje, que Ele quer te entregar, está no livro de Marcos, capítulo 6. O versículo é o 38. Quando os discípulos chegam a Ele e diz que tem uma multidão que precisava dispensá-los para eles ir embora, porque não tinha alimento suficiente para atender todo aquele povo. Então Jesus se posiciona. Olha só o que Jesus faz. Marcos 6, versículo 38, e diz assim, ó, e ele disse-lhe, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o, eles disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se e repartindo-os de 100 em 100 e 50 em 50. Olha só, primeiro Jesus foi saber quantos pães tinha. Tinha 5 pães e 2 peixes. Para uma multidão, que a Bíblia diz aqui, se você for ler o texto, de mais de 3.000 homens. Fora mulheres e crianças que estavam acompanhando. Gente, 5 pães e 2 peixes poderia sustentar uma multidão como essa? Seria improvável isso acontecer. Mas olha só o que Jesus fez aqui. Jesus pediu que reunisse em grupos, de 50 em 50 e 100 em 100. Sabe que Deus quer nos mostrar aqui? Que antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o mover de Deus. Vamos ver o que aconteceu logo em seguida, que Jesus fez isso? Olha só o que diz o versículo
de número 41. E tomando ele, Jesus tomando o pão, os 5 pães, olha, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e o abençoou, e o partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Olha só, Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e apresentou, abençoou, e agora ele pega 5 pães e divide aos seus discípulos. Gente, presta bem atenção. O que Deus ainda não te respondeu, sabe por quê? Não é porque não é tempo do seu milagre, ou porque Deus não vai fazer o seu milagre. Não, Deus ele está organizando tudo. O Senhor está organizando os seus caminhos. O Senhor está entrando na sua vida, dentro do teu coração hoje, para mudar muita coisa que está aí dentro. Então o trabalhar de Deus começa aqui, ó, de dentro de você para fora. Então, se ainda não aconteceu a tua provisão, você não foi alcançada, a tua oração é simplesmente porque Deus está organizando as coisas. Quando Ele organizou aqueles grupos, organizou tudo, Ele pegou aquele que Ele tinha na mão e deu graças. Sabe que Deus hoje Ele quer dizer? Que você dê graças, que você apresente a Deus e agradeça a Deus por aquilo que Ele está fazendo, ou por aquilo que você já tem, ou por aquilo que tem feito em sua vida. Às vezes não é aquilo ainda que te agrada. Como 5 pães poderiam sustentar uma multidão? 2 peixes, era improvável. Mas tudo aconteceu quando Jesus começou a organizar aqueles grupos, organizar aqueles pães, organizar e abençoou, deu graças. Às vezes você está passando uma luta no teu casamento. Às vezes é uma luta que você não sabe mais o que fazer. Apresente ele a Deus, agradeça a ele a Deus. Às vezes é uma área da sua vida, eu não sei, mas qual é o teu problema, o que você está pedindo, e você está orando que parece que Deus não está respondendo. Glorifique a Ele, apresente a Ele. E aí, sabe o que aconteceu? Olha só, o versículo de número 42 diz assim, ó, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Olha só, gente. Olha só. Então, o que hoje o Senhor quer trazer aqui para você, Deus não te respondeu porque Ele está organizando a sua vida. Ele está organizando uma área da sua vida. Ele está organizando você muitas vezes, preparando você para você receber em suas mãos. Se assente, deixa Deus tratar de você, deixa o Senhor cuidar de cada passo. Não turbe o vosso coração, credes no Senhor. Vamos orar? Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Senhor Deus e grandioso Pai, te agradeço por esse momento, que o Senhor ouve a nossa oração. E aqui, meu Deus, como a Tua Palavra nos ensina, neste momento o Senhor quer trabalhar, organizar uma área da nossa vida. Senhor, aonde tem sido desorganizado para esta pessoa, aonde tem essa pessoa passado por uma batalha, muitas das vezes tem se descontrolado com algo, com o seu lado emocional, com o seu lado psicológico, com o seu lado, meu Deus, financeiro, na saúde. Eu não sei, Deus. O Senhor, meu Pai, eu peço que visite esta pessoa. Que o Senhor, meu Deus, organize os passos dessas pessoas para que ela possa receber
a tua promessa, para que ela possa receber um milagre do Senhor. Meu Deus, hoje se inicia esta semana. Que esta semana seja poderosa, grandes coisas o Senhor faça acontecer na vida deste que está aqui orando juntamente comigo, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, abre, meu Deus, as portas. Que o Senhor, meu Deus, sacia os desejos e as vontades desta pessoa, como mais daqueles 5.000 homens que comeram, meu Deus, daqueles pão, daquele peixe e ficaram saciados. E ainda, meu Deus, teve uma multiplicação de uma sobra de 12 cestos fartos, cheios. Meu Pai, eram 5 pães e 2 peixes. E o Senhor multiplicou tudo naquele momento. Então faça isso na vida do teu povo, na vida desta pessoa, que ela seja alcançada por ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, meu Pai, eu te agradeço, porque eu tenho a certeza que o Senhor está conosco, entregando a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. E assim te glorificamos, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, teu é a honra, teu é a glória, para todos sempre. Em nome de Jesus, seja o domínio ao Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe com esta palavra, que você fique firme no propósito do Senhor e que por onde você for, não se esqueça que você nasceu para ser feliz. Um beijo no seu coração. Até amanhã, às 9h45 da noite. Que você seja abençoado, em nome de Jesus. Tchau!